Olá meus amigos, olá minhas amigas. É um grande prazer estar iniciando novamente aqui o nosso projeto Jornadas e agora eu vou trazer para vocês um vídeo sobre coaching dentro dessa visão sistêmica, dentro dessa visão que a gente está trazendo para vocês nesse mini curso sobre a abordagem sistêmica, tá certo? Bom, primeira coisa que eu preciso falar é que existem muitas escolas de coaching, tá certo? E aí eu tive a oportunidade de fazer já alguns cursos, não? Mas eu queria dizer que existem muitas escolas e é importante que você avalie qual é a escola de coaching que tem mais a ver com aquilo que você está procurando na sua vida, tá bom? Eu acredito que todo conhecimento é bom, é construtivo, é importante, mas eu vou trazer para vocês aqui a minha visão do que é que seria o coaching, tá certo? O coaching ele surge também dentro do ambiente das organizações e o coaching ele é como se fosse uma espécie de técnica de treinamento que ele surge primeiro dentro das organizações para treinar pessoas para uma nova função, né? Então eu seria, por exemplo, uma pessoa que estaria numa função e aí eu receberia um iniciante dentro daquela mesma função e eu iria treinar aquela pessoa, acompanhar aquela pessoa para que ela pudesse executar bem essa função, né? Então eu seria o coach daquela pessoa. E aí depois desse desenvolvimento organizacional, se percebeu que o coaching ele trazia resultados excelentes para quem passava pelo processo, né? E começou-se a desenvolver profissionais, digamos assim, autônomos que davam consultoria, que trabalhavam com coach dentro de várias organizações. E aí esses coaches, esses profissionais começaram a desenvolver também a ideia de um life coach, que seria como viver uma vida com mais qualidade, uma vida mais significativa, tá certo? E o life coach se desenvolveu fora desse contexto organizacional para promover justamente uma vida mais significativa, de mais qualidade, mais realização, tá bom? Então, o coach, dentro dessa visão sistêmica, eu trago aqui para vocês como um conhecimento, como um método, como uma técnica, como uma arte de promover esse autoconhecimento de uma maneira também integral, tá certo? O coaching ele não está voltado, no meu ver, só para o comportamento, só para a nossa mente consciente, mas o coaching ele estaria voltado para essa transformação numa visão integral. O coaching seria uma técnica de autoconhecimento, uma técnica através da qual a gente pode se conhecer através aí das perguntas poderosas, das perguntas que vão disparar estados diferenciados de consciência. E o grande objetivo do coaching é que eu saia dos meus estados limitantes de recursos e desenvolva novos estados, para que eu possa desenvolver o meu potencial e minha capacidade como ser humano, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional, tá certo? Dentro da formação de coaching que eu fiz, eu aprendi sobre a roda da vida, que é uma ferramenta muito conhecida aí dentro do coaching. Você pode ver vídeos, textos na internet sobre isso. Até mesmo no nosso blog Realização Humana, você pode ler sobre a roda da vida, tá certo? E a nossa roda da vida ela é composta por algumas áreas, que eu vou resumir aqui dentro do que eu aprendi em 4 áreas, tá certo? Mas a ideia é que a gente deve viver essas 4 áreas para viver a realização integral nas nossas vidas. Eu já falei um pouquinho sobre elas antes, mas eu vou sistematizar aqui para você entender de uma maneira melhor. A primeira área seria a área da prosperidade. A área da prosperidade ela vai envolver o quê? Vai envolver os nossos estudos, nossa formação profissional, cursos profissionalizantes, estudos de faculdade, graduação, pós-graduação, mestrado, o doutorado, coisas nesse sentido, né? Vai envolver também a nossa saúde, por exemplo, como é que a gente cuida do nosso corpo físico, da nossa alimentação, dos nossos exercícios, da nossa respiração. A área da prosperidade vai envolver também os nossos recursos, nossa casa, nosso carro, nossas roupas, nossa capacidade financeira, não é? Então, assim, na verdade, tudo isso não é nem bom nem ruim. Na verdade, o que você precisa é avaliar como é que está tudo isso na sua vida, para que você possa avaliar como é que está a sua prosperidade, tá bom? E a nossa prosperidade também está muito ligada ao modo como nós conseguimos as coisas, né? Muitas pessoas, às vezes, não têm, às vezes, tantos recursos financeiros, por exemplo, mas através dos contatos, dos recursos, da inteligência que elas têm, elas conseguem, por exemplo, conseguem bolsas de estudos,
conseguem viagens, conseguem trabalhar em determinados setores, áreas, organizações e conseguem ter experiências que vão gerar muita prosperidade na vida delas, né? Então a prosperidade não é só de uma maneira absoluta, ela às vezes vem de uma maneira inesperada nas nossas vidas. Mas é claro, quando nós temos crenças limitantes de que a prosperidade é ruim, de que o dinheiro é coisa para materialistas, de que o sucesso profissional é coisa para gente interesseira, todas essas crenças ruins elas vão bloquear a nossa prosperidade, não vão permitir para que a gente desenvolva o nosso potencial, tá certo? Gente, do mesmo jeito que todo carro precisa de rodas, pelo menos por enquanto, na nossa tecnologia atual, todos nós precisamos ter uma boa base. A prosperidade é a base para a gente desenvolver as nossas vidas, né? Vencer na nossa vida profissional, vencer nesse nível de prosperidade pessoal, é o primeiro passo para que a gente tenha uma vida significativa. Então, viver as outras coisas e não viver a prosperidade é viver de uma maneira limitada e limitante. E é muito importante que a gente possa abrir as nossas crenças, abrir mão das nossas crenças limitantes sobre prosperidade e desenvolver o nosso potencial nessa área, né? Que, como eu disse, envolve os recursos, envolve o crescimento pessoal, profissional, envolve os estudos, envolve também a nossa relação aí com o dinheiro, envolve a nossa saúde, né? Tudo isso estaria simbolizado por um elemento que seria o elemento terra, né? Imagine então como se a gente desenvolvesse simbolicamente a nossa vida em 4 elementos, e aí o primeiro elemento seria o elemento terra, que estaria ligado aí à ideia de prosperidade, tá bom? A segunda área dentro da nossa roda da vida seria a área da felicidade, aqui é entendida como a nossa área de relacionamentos significativos, tá bom? Então, o que seriam esses relacionamentos? Seriam nossas relações com nossos clientes, nossas relações com nossos gestores e líderes, nossas relações com professores, colegas, amigos, nossas relações com nossos familiares, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos ancestrais. Seria também nosso relacionamento de casal, nosso relacionamento afetivo, nosso relacionamento com nossos filhos, com nossos mestres espirituais e assim por diante, tá bom? Todos esses relacionamentos eles vão influenciar muito as nossas vidas. E a tendência é que quando a gente vive uma vida de isolamento, a gente vive uma vida mais limitada na nossa felicidade. Então, se eu tenho uma vida com bons relacionamentos, eu também vou viver uma vida com mais recursos, com mais possibilidades. Agora, é muito importante que esses relacionamentos sejam relacionamentos que vão gerar o nosso crescimento, não é? Se eu vivo relacionamentos que são baseados em consumo, né? Se eu só tenho aqueles amigos que só me levam, às vezes, né, para o que não presta, ou então se eu tenho relacionamentos problemáticos, baseados em conflitos, isso não vai gerar um crescimento significativo na minha vida, né? Pelo menos não de uma maneira imediata, a não ser que eu possa passar por um processo de ressignificar tudo isso. Mas a ideia é que eu posso viver relacionamentos com mais qualidade e eu preciso aprender como me relacionar de uma maneira melhor com as outras pessoas para que eu possa ter mais qualidade, mais felicidade na minha vida, tá? Mas todo relacionamento com o outro, ele parte do relacionamento comigo mesmo. Então, o modo como eu me relaciono comigo mesmo vai ser fundamental para definir como vão ser os meus relacionamentos, tá certo? Então, muitas vezes as pessoas têm crenças negativas em relação aos seus relacionamentos e elas não percebem que elas acabam encontrando pessoas, muitas vezes, que correspondem a um padrão, que é um padrão inconsciente, é um padrão que elas acreditam que às vezes que a vida é só aquilo ali, né? Então imagine uma mulher que acredita que homem não presta, né? Essa mulher muitas vezes ela vai encontrar vários homens que não prestam, né? Ela vai sentir atração inconsciente por esses homens que não prestam. Por quê? Porque ela precisa recriar esse padrão de uma maneira inconsciente até que ela consiga ter consciência e consiga quebrar isso, não é? Então, se ela teve experiências negativas aí com seu pai, com os primeiros relacionamentos, ela vai acabar gerando esse padrão muito forte, vai ser muito difícil de quebrar isso, a não ser que ela desenvolva sua consciência, sua espiritualidade para poder transformar essa relação com os homens, né? Então, é importante eu transformar tudo isso na minha vida, eu começar a acreditar que sim, né? É possível eu encontrar homens que prestam, sim, é possível eu encontrar mulheres
que prestam, né? Também às vezes isso acontece com homens, né? De achar que mulher não presta, mulher é tudo igual. Tudo isso são crenças, tudo isso são bobagens, né? Às vezes a gente acha também que a pessoa só por ser de uma determinada área, ela vai ter uma determinada característica. Então, por exemplo, às vezes as pessoas acham que todo advogado ele vai ter a tendência ali de mentir, de enganar, não é? Às vezes as pessoas acham que todo médico é materialista. Às vezes as pessoas acham que todo psicólogo, por ser psicólogo, não pode ter problemas, né? E na verdade não é bem assim, né? Então tudo isso são crenças que a gente precisa quebrar para a gente poder ver e viver a nossa vida de uma maneira mais significativa, né? E às vezes a gente acha também, por exemplo, que todo artista, né, não vai ter uma prosperidade, não vai ter sucesso, todo professor não vai ter prosperidade, não vai ter sucesso. E às vezes a gente acaba impedindo ou desestimulando as pessoas que querem seguir por esses caminhos, que na verdade às vezes era o caminho certo para a pessoa, mas ela acaba sendo reprimida por essas crenças sociais de que isso não dá certo, isso não é bom, isso não vai funcionar muito bem, né? Elas acabam se afastando desse caminho de felicidade, né? Justamente por causa aí dos relacionamentos, né? Então a felicidade é tudo isso, são os relacionamentos, é o relacionamento comigo mesmo e é também o meu relacionamento com os meus sentimentos, com as minhas emoções, né? Então a gente traz aí a ideia de uma inteligência emocional que é muito importante a gente desenvolver para que a gente possa viver uma vida significativa nesse sentido, tá bom? Então o coaching ele vai trazer a ideia de inteligência emocional, né? Trazida inicialmente por Daniel Goleman, um autor muito importante nesse sentido, mas muitos outros autores trabalharam essa ideia depois. E a ideia da inteligência emocional é a seguinte, é de que dentro às vezes de uma determinada situação, devido às minhas crenças, meus padrões, eu acho que só tem uma resposta possível, né? Então se eu tenho, por exemplo, uma determinada situação, eu sempre acho que a única forma de responder a ela é sentindo raiva, por exemplo, ou então sentindo medo, né? E às vezes a ideia da inteligência emocional é justamente que eu possa quebrar esses padrões internos, que eu possa transformar essas experiências emocionais limitantes em experiências com novos recursos, com mais possibilidades, para que ao invés de reagir a uma determinada situação, eu possa agir. E essa ação tenha todo um foco positivo, todo um foco transformativo e evolutivo para a minha vida, tá bom? Essa foi a segunda área. Vamos agora trabalhar, assim, o elemento dessa segunda área, ligado às relações, às emoções, seria o elemento simbólico da água, né? Então, os relacionamentos, a felicidade, é o elemento água em nossas vidas. Vamos agora para o elemento ar, que é a nossa parte mais cultural, né? Já falei um pouquinho de algumas crenças negativas que as pessoas têm em relação a essa parte cultural. E aí o que é que seria esse elemento ar, a arte, a cultura nas nossas vidas? Seriam, por exemplo, um curso de idiomas que a gente faz, seriam as viagens, os passeios, seria a cultura que a gente recebe através das músicas, dos filmes, das palestras. Então tudo isso seriam ferramentas, um instrumento musical, aprender a tocar um instrumento musical, né? Aprender uma nova forma de arte através da pintura, do artesanato. Tudo isso seriam formas de viver a arte na nossa vida, equilibrar essa área que seria o elemento ar na nossa vida. O elemento ar ele oxigena, ele dá uma sensação de amplitude, de abrangência maior nas nossas vidas. Ele nos dá energia para que a gente possa viver uma vida com mais qualidade, com mais equilíbrio, uma vida mais significativa, tá certo? E por último a gente vai falar do elemento fogo, que é a nossa área da liberdade, dentro desse conhecimento que eu estou trazendo para vocês, da Escola Condor Blanco de Coaching. A liberdade ela vai tratar de quê, gente? Ela vai tratar da motivação, das crenças mais profundas que eu tenho em relação ao que é a vida, tá certo? Mas ela pode aparecer também como espiritualidade, né? Espiritualidade como uma forma de busca dessa liberdade, de uma vida que seria mais ligada aí de repente à sua mente, né? Se relacionar, trabalhar e não ter às vezes uma visão mais profunda, mais ampla da vida, né? Então a espiritualidade e a liberdade, ela seria justamente esse campo, né? Que daria um sentido maior, daria um fogo maior para alimentar as nossas vidas. Eu também posso viver isso sem espiritualidade nenhuma, sem religião nenhuma, mas eu posso viver isso através de desenvolver um projeto social, um trabalho voluntário, seja com crianças carentes,
seja com idosos abandonados, seja com pessoas doentes, né? Posso desenvolver um trabalho voluntário no qual eu posso servir a humanidade através de servir alguma instituição de assistência social, servir alguma instituição de serviço público, né? E através disso eu gerar uma qualidade de vida para a minha sociedade, né? Então eu exercito a minha cidadania, eu exercito a minha capacidade de servir as pessoas e através desse serviço eu me sinto bem, eu me sinto em paz, não é? Porque quando eu trabalho ali às vezes só para ganhar dinheiro, aquele trabalho ele vai ser preenchido por uma série de estresses, de dificuldades, de rotinas que vão fazer com que a gente não encontre às vezes naquele trabalho a sensação de satisfação que às vezes a nossa alma precisa, não é? E para a gente encontrar essa satisfação, a gente precisa desenvolver algo, seja a espiritualidade, o autoconhecimento, seja um trabalho social voluntário, seja algo que nos dê esse fogo, essa motivação de viver em nossas vidas, tá bom? Então, esse elemento que seria o elemento fogo, estaria fechando aí a nossa roda da vida, estaria fechando esse conhecimento que eu trago para vocês, né? E aí o coaching ele funcionaria justamente como uma técnica, como na verdade um conjunto de técnicas, de ferramentas que promoveriam a nossa realização em cada uma dessas áreas de nossa vida, tá bom? Então a gente teria uma realização integral, seja na nossa prosperidade, na nossa felicidade, que são os relacionamentos, na nossa cultura, arte, seja na nossa espiritualidade, que é a liberdade, né? Então a gente poderia procurar viver uma vida de uma maneira integral. E sempre que alguma dessas áreas falta na nossa vida, a gente acaba vivendo uma vida realmente mais limitada, né? Então não adianta eu viver determinado, por exemplo, eu ser uma pessoa muito espiritual e não ter prosperidade, ou então eu sou uma pessoa muito espiritual e não ter relacionamentos de qualidade com as pessoas, né? Não tratar bem as pessoas, não ter uma quantidade aí de relacionamentos que me gerem um crescimento, né? Que eu possa passar aquilo que eu aprendi para as pessoas, né? Não adianta eu ser um grande artista e eu não ter equilíbrio financeiro, pegar todo o dinheiro que eu ganho e gastar tudo de uma vez, né? Não adianta eu também só procurar o dinheiro, o crescimento profissional e não ter a arte, não ter a espiritualidade, não viver bons relacionamentos. Então, na verdade, cada pessoa tem uma dessas áreas como a mais forte na sua vida, mas a gente também precisa aprender a desenvolver as outras áreas, né? Então pense um pouquinho, qual dessas áreas que você já desenvolveu mais, né? Será que você é uma pessoa mais focada nos estudos, no trabalho? Será que você é uma pessoa muito focada nos esportes, no exercício físico? Isso daí seria uma pessoa mais ligada à prosperidade, ao elemento terra, não é? Existem pessoas que são muito focadas nos relacionamentos, na família, são pessoas bem comunicativas, são pessoas aí do elemento água, né? Existem pessoas que são grandes artistas, que têm muita criatividade, muita intuição, muitas ideias, né? São as pessoas do elemento ar. E existem as pessoas que são da espiritualidade, são também grandes motivadores, são pessoas que dão uma grande injeção de ânimo nos outros, que são as pessoas de elemento fogo, né? Mas mesmo que você tenha um desses elementos predominantes em você, a ideia é que para você ter uma vida integral, para você ter uma realização integral, você tem que desenvolver as outras áreas também na sua vida, para viver com saúde, com equilíbrio, não é? Você precisa desenvolver, não de uma maneira absoluta, não de uma maneira a abandonar seus dons e talentos principais, mas de uma maneira a viver realmente esse equilíbrio, essa harmonia e desenvolver tudo aquilo que você pode ser, tá bom? Então, na nossa sociedade atual, com o conhecimento do coaching, com o autoconhecimento, com as modernas técnicas de desenvolvimento humano, não existe mais lugar para um desenvolvimento desequilibrado, focado só em uma área, tá bom? A gente tem que conhecer as 4 áreas da vida humana, a gente tem que procurar esse desenvolvimento integral, tá bom? Eu recomendo a quem quiser procurar saber mais nos nossos textos, no nosso blog Realização Humana. A gente vai ter textos aí específicos voltados para a PNL, textos voltados para o coaching, textos voltados para a visão sistêmica, tá certo? E a gente vai continuar o nosso projeto Jornada depois com outros vídeos, né? Para que a gente possa entender melhor o que é que seria esse nosso autoconhecimento, como é que a gente pode procurar isso na nossa vida e qual é o papel dessas modernas técnicas para promover esse autoconhecimento e esse bem-estar nas nossas vidas. Meu grande objetivo não é passar verdades absolutas, mas é passar ideias para que as pessoas possam entender
e também ter recursos para gerar todo esse desenvolvimento pessoal, profissional, familiar, espiritual, viver melhores relacionamentos, viver muito mais qualidade em suas vidas, tá certo? Vou ficando por aqui no nosso projeto Jornadas, agradeço, deixa aí sua curtida, deixa aí seus comentários, sugestões, críticas, para que a gente possa sempre melhorar e trazer aquilo que vocês precisam para esse desenvolvimento humano, tá bom? O grande objetivo é promover o desenvolvimento da nossa consciência, da nossa espiritualidade, do nosso autoconhecimento, da nossa excelência na nossa vida pessoal e profissional, para que a gente possa viver uma vida de muito mais realização, tá bom? Uma grande vida de muitas realizações a todos. O Projeto Jornadas fica por aqui. Grande abraço e até a próxima.